para o tipo de vida coerente que vocês levam. Sabe o que eu tenho a dizer? Não preciso acrescentar mais nada. O que vocês têm é suficiente. Fantástico, não? Já pensou você poder dizer por aí o seguinte, né? Lá em Guapó, né? O senhor não precisa acrescentar mais nada. O jeito dos irmãos viverem, tratarem as pessoas, né? Se comportarem nos mais diferentes ambientes da cidade, já fala por si mesmo, já é suficiente e eu não preciso falar mais nada. Está resolvido. A repercussão do Evangelho. Nós estamos brincando demais com essa questão do testemunho. Não é? Hoje em dia, você não diferencia o crente mais. Antigamente, você diferenciava por coisas que não fazem muito sentido. Né? Ah, usa chapéu, botou o colarinho. Nós estamos escandalizando. Não é? Poucos dias atrás, uma pessoa que está frequentando um grupo pequeno me fez uma observação que eu caí a cara de vergonha como pastor. Não é? Por causa de um mau testemunho. Ah, eu conheço fulano, ele está lá ainda. Aquele fulano faz isso, isso e isso, né? Mas ele falou assim com um ar um pouco de sarcasmo. E eu disse, puxa, que testemunho negativo. Uma vez pastoreando a igreja ainda de Morrinhos, o primeiro pastorado nosso, uma pessoa disse, enquanto aquele fulano for da igreja, eu não ponho o pé lá, porque aquilo lá não tem vida coerente. Não é? É uma pessoa sem coração. Eu vi ele fazer uma coisa horrível com uma mulher grávida. Isso não é coisa de crente fazer. O que você vai responder a uma situação como essa? Mas Paulo diz assim, o testemunho de vocês é eficiente e suficiente. O que vocês têm vivido já é o suficiente para repercutir a mensagem, para dar bom testemunho para os de fora. E a grande pergunta desta manhã que eu quero que a gente guarde no coração e leve com a gente para o dia a dia é: como nós podemos chegar ao nível desta igreja? Operosidade da fé, amor abnegado e firmeza da esperança. Como nós podemos chegar a esse nível de repercutir, de dar bom testemunho, de fazer com que as pessoas olhem para nós e considerem a nossa igreja notável, considere a igreja uma igreja que tem um bom testemunho dos de fora? Eu queria ver o que nós aprendemos com a igreja de Tessalônica. Ela é uma igreja que, em primeiro lugar, se edifica, se constrói. E a pergunta é, como é que a gente edifica uma igreja? Eu já participei e participo e não tenho nada contra, mas a gente não pode inverter os valores. Raciocina comigo. Tem gente que pensa assim, não, nós vamos construir uma igreja viva, forte, numerosa e não sei mais o quê. Então, por isso, pastor, nós precisamos agora planejar. Vamos planejar ter um consultório odontológico e um consultório médico na nossa igreja para que ela possa ser uma igreja relevante. Aí outros vão dizer assim, se nós pudéssemos comprar um lote num lugar mais central e construir uma catedral, um templo impactante, que todo mundo fosse lá visitar e achar aquele templo bonito. Não é? Se a gente pudesse dobrar ou triplicar a cesta básica esse ano, porque só 50 está pouco, a nossa igreja pode dar 150. Meus queridos, tudo isso é válido, tudo isso é importante, mas a igreja só pode ser construída e edificada para ser uma igreja relevante, para repercutir, para poder propagar o evangelho genuíno do Senhor Jesus, quando essa igreja é edificada pela palavra. As outras coisas precisam vir como consequência. A palavra precisa ser primordial. Mas aquela igreja, além de se edificar, ela glorificava a Deus. Quando é que uma igreja glorifica a Deus? Quando esta igreja está cheia de pessoas cheias. Não adianta você estar cheia de pessoas vazias. Essa igreja glorifica a Deus quando ela cumpre o propósito de existir.
E o nosso propósito de existir é adorar e proclamar e servir. Adorar é um propósito primário. Eu sei que quando a gente pergunta assim, qual é a missão principal da igreja, 90% ou mais responde que é evangelizar e fazer missões. E eu geralmente assusto alguns quando eu digo que não é. A função ou a missão primordial da igreja é adorar. Porque mesmo que não tivesse havido pecado na face da terra e o homem não tivesse caído, ainda assim a Bíblia diz que o homem foi feito para o louvor da sua glória. Você foi feito para glorificar a Deus. E ainda depois que Jesus voltar e que não houver mais evangelismo para se fazer, a Bíblia diz que nós vamos estar lá no céu, sentado ao redor do trono, cantando louvores ao Cordeiro. Portanto, a adoração existe antes da queda, desde o propósito da criação. A adoração vai existir no céu, lá não vai ter mais evangelismo, mas vai existir adoração. Essa é a missão primordial da igreja. Precisamos aprender a adorar, glorificar a Deus. Agora, a gente glorifica a Deus evangelizando, de maneira genuína. A gente glorifica a Deus dando bom testemunho e não escandalizando o evangelho do Senhor Jesus. A gente glorifica a Deus quando a gente vive de modo coerente. E aí, como consequência, essa igreja dá testemunho. Você sabe o que aconteceu na igreja de Tessalônica? Gentios se converteram. Gentios que daqui a pouco eu vou também voltar a repetir. Gentios que estavam acostumados à idolatria, abandonaram os ídolos e se converteram, foram transformados, abriram o seu coração e as suas vidas e começaram a glorificar a Deus. Uma igreja que dá bom testemunho, que se edifica e glorifica a Deus, é uma igreja que vê coisas extraordinárias acontecerem. Numa igreja como essa, o viciado pode ser liberto, transformado, o casamento falido pode ser restaurado, o dono do terreiro de macumba pode ser liberto e se converter, o ladrão corrupto pode resolver viver uma vida íntegra e honesta e, inclusive, pagar o que deve. Enfim, é assim que se constrói uma igreja viva e relevante. Uma igreja viva é formada por crentes de verdade e por vidas transformadas. É o que nós aprendemos aqui. Agora, como é que eu faço um rol de membros formado por crentes de verdade que dão bom testemunho? Só tem um jeito. Os crentes de verdade, eles são produzidos pela fiel pregação da palavra da verdade. E hoje em dia, a gente está pregando o evangelho de maneira muito açucarada, né? Muito fácil. Parece que você chega, faz assim 1000 promessas para ver se a pessoa converte. Né? Ele não tem que vir quebrantado, chorando, reconhecendo os seus pecados, não. Ele tem que vir como se você estivesse fazendo aí um leilão, como se você estivesse fazendo aí uma proposta de bênção e mais bênção e mais bênção. Será que foi assim aqui? Bom, se você vier para a nossa igreja, o evangelho está sendo mais ou menos assim. Você vier para a nossa igreja e fizer tudo quanto é regrinha que a igreja estabelece, você vai ter carro novo, você vai ter longevidade, os seus negócios vão se surpreender, as suas enfermidades serão todas curadas. É assim que tem sido o evangelho hoje em dia pregado. Na época de Tessalônica, o evangelho pregado é: se você aceitar Jesus, pode ser que você vá sofrer perseguição o resto da sua vida. Se você aceitar Jesus, pode ser que você vá morrer na pobreza, porque os seus bens vão ser confiscados. Se você aceitar Jesus, pode ser que você vai ser morto.
Porque eles vão te acusar de coisas falsas, como, por exemplo, no dia da Santa Ceia, eles vão dizer que vocês são canibais, que vocês estão comendo o corpo e o sangue de Jesus e que por isso é errado, vocês precisam morrer. Aceitar Jesus tinha preço, tinha custo, tinha abnegação. A palavra da verdade, meus queridos, é outra, diferente das que nós temos ouvido por aí. Essa palavra da verdade é poder que transforma. Sabe por que é poder que transforma? Porque o Senhor disse o seguinte: mas recebereis poder, que falando sobre o Espírito Santo, né? Receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito já é espírito de poder. Mas o poder que a igreja iria receber é o poder explosão, é o poder dinamite, porque a palavra grega para poder é dínamos. Vocês receberão poder, sabe? Poder transformador. Poder, o Evangelho é poder de Deus para a transformação daquele que crê. Quando esta bomba cai no coração de uma pessoa, não tem coração endurecido que não se quebranta, porque o Evangelho do Senhor é poder. Eu tenho que fazer uma diferença entre o evangelista e o vendedor. O vendedor precisa ser persuasivo, né? Eu tenho que ter estratégia como evangelista. E a Bíblia me dá as estratégias. Quer que eu diga qual é? Primeiro, ore antes de ir levar o Evangelho para as pessoas. Você sabe por quê? Porque ao orar você está reconhecendo que quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É estratégia bíblica. Mas eu não sou vendedor, então eu tenho que tirar isso da cabeça. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que ele disse o seguinte: liguei para uma empresa para cancelar um serviço. Mas o vendedor era tão bom que além de eu não cancelar o serviço, ainda comprei outro. Já viram o vendedor assim? Meu objeto, estou com raiva, esse povo está me lesando, e não sei o quê, papapá, vou ligar lá. Aí ele liga: mas meu senhor, o senhor não está satisfeito por quê? Conta para mim, não sei mais o quê, e papapá, vai com um jeitinho dali, pede desculpa dali, explica dali. Daí a pouco: o senhor não quer melhorar esse serviço? Eu posso vender outro pacote para o senhor e tal, tal, tal. Aí o cara falou assim: da próxima vez que eu quiser cancelar, eu não posso ligar, tem que mandar outra pessoa ligar, porque o meu coração é mole, o cara me convence, né? Tem muita gente evangelizando como se fosse vendedor. Ah, mas ele tem uma palavra tão convincente, né? Meu irmão, o convencimento tem que vir pelo Espírito Santo, através do poder. Porque aí gera a genuína conversão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém ou não? Amém. Então a palavra da verdade é poder que transforma. Nós descobrimos ainda que a palavra da verdade leva os convertidos a experimentar uma ação profunda do Espírito Santo. Por isso que a fé fica operosa, por isso que o amor fica abnegado, por isso que a esperança fica firme, porque essa palavra faz você ter uma experiência profunda com o Espírito Santo, e essa experiência profunda com o Espírito Santo leva você a ter um desejo de imitar os crentes coerentes, como o caso da igreja que imitava Paulo, mas imitar o próprio Senhor Jesus. Então, Paulo diz assim: vocês estão me imitando e estão imitando o Senhor. Não é? É muito bom. Você sabia que eu escuto muito crente dizer assim: eu evangelizo, já falo logo de cara, não olha para mim não, olha para Jesus. Conversa fiada, gente. Olha para Jesus. O camarada não converteu ainda. Se ele não perceber que Jesus fez diferença na minha vida, você acha que ele vai querer esse Jesus para ele? Olha para Jesus? Não, olha para mim, porque eu estou tentando imitar Jesus. Não é? Olha para mim. Agora, se eu deixar de imitar Jesus algum dia, esqueça. Olha para o outro e olha para Jesus. Mas, ao evangelizar, eu tenho que convidar as pessoas a olharem para mim. Não é que eu sou perfeito e arrogante, não. É porque eu estou procurando andar perto de Jesus e no centro da vontade de Jesus. E a pessoa que não é crente, ele quer primeiro ver o que Jesus fez na sua vida, o que o Evangelho fez na sua vida, o que vai acontecer com você.
Não adianta você querer apenas espiritualizar, levar a coisa para o campo transcendental. Não, é ser de meus imitadores, diz Paulo. Assim como eu sou de Cristo. Quando o Espírito Santo age na vida, você tem coragem de dizer assim, podem me imitar. O dia que eu tropeçar, eu confesso, peço perdão, até nisso você pode me imitar. Cair não deve ser uma rotina, mas quando isso acontecer, nós temos um Deus que nos perdoa, que nos restaura. Por isso tem muitos personagens bíblicos que caíram. E a Bíblia não escondeu. A Bíblia não faz questão de esconder a realidade humana. Mas essas pessoas foram restauradas e não viveram na queda. Terceiro, a palavra da verdade nos leva a deixar algumas coisas para trás. Por isso eu digo e repito, conversão tem preço. A pessoa não quer abandonar nada. Eu volto nisso também, quando eu estiver falando de um versículo lá na frente, que é o versículo 9. Mas veja o que diz os versículos 8 a 10, já vamos ler o versículo 9, está no meio aqui. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Que bênção, hein? Vocês estão vivendo de modo tão coerente, tão bonito, tão certinho, que eu não preciso acrescentar mais nada. Pois eles mesmos, eles quem? As pessoas que estão vendo vocês, o testemunho que vocês estão dando, a repercussão da vida de vocês, relatam a maneira como vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. O que é voltar-se para Deus? Conversão. Não é isso? Conversão não é voltar para Deus? Eu estou indo na direção do mundo, do diabo, do inferno, do pecado. Aí eu me converto. Eu dou meia volta e ando na direção da cruz, na direção do Senhor Jesus. Isso é conversão. Como se voltaram para Deus? Deixando os ídolos. Tem que deixar alguma coisa para trás. A fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Tem que ter coração de servo. Daqui a pouco falarei sobre isso. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Marcas de um cristão convertido vêm através da nossa compreensão do que é a genuína conversão. Então, o que é conversão? Primeiro lugar, voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. O evangelismo é a ação. Vamos sair para evangelizar. Vamos de 2 a 2, né? Vamos lá para o Rio de Janeiro, fazer evangelismo durante a Olimpíada. Vamos evangelizar. Evangelismo é a ação. A conversão é a reação ao evangelismo. Né? Agora, evangelismo, ou conversão, é voltar-se para Deus. Mas só volta quem tem consciência que está longe. É duro, de vez em quando a gente vai falar sobre Deus para alguma pessoa, o cara não tem nada com Deus. Esses dias atrás aconteceu isso comigo. O cara não tem nada com Deus, a vida dele mostra isso, o modo dele tratar a família mostra isso, o modo dele lidar com os negócios mostra isto. Mas ele fala assim, eu sou íntimo dele lá, ó. Falou desse jeito para mim, eu sou íntimo, eu bato o maior papo com ele. Não tem consciência que ele está longe. Se não tiver consciência que está longe, não tem jeito de se voltar. Só volta quem reconhece que está longe. Conversão ou voltar-se para Deus significa mudar de senhor. Eu estava servindo aos ídolos. Eu estava servindo ao próprio diabo. Mas agora eu voltei-me para o Senhor, para servir o Senhor. Eu estava estranho à aliança, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora eu me voltei para o Senhor. Só volta quem tem consciência que está longe. Filho pródigo, o que o filho pródigo fez? Afastou-se da casa do pai e foi para uma terra distante, diz o texto. Ele saiu de perto e foi para longe. Né?
E ficou longe. Ele não tinha consciência que estava longe. E tinha dinheiro, tinha amigos. Ele estava igual esse empresário que eu citei agora mesmo. Ele foi, está longe. Mas não tem consciência que está longe porque, por enquanto, a coisa não apertou. Né? Todo mundo está perto de mim me paparicando, porque eu tenho dinheiro sobrando. Compro as pessoas, compro as coisas que eu quero, do jeito que eu quero. Nesse processo de passar o Brasil a limpo, a gente está percebendo o que o dinheiro é capaz de fazer com as pessoas, não é verdade? Está dando para perceber. Sem dúvida alguma, você sabe quando foi que o filho pródigo teve consciência que ele estava longe? Quando a crise chegou. É triste, por isso que as pessoas têm um ditado por aí, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Um pastor passou aqui pela nossa igreja há uns 15 anos atrás, dizendo que Deus trata algumas pessoas na horizontal, na cama, porque ele não tem desejo de buscar a Deus na hora que está tudo bem. Mas é na hora da crise que você diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? É na hora da crise que você diz assim: o que eu estou fazendo longe dos caminhos de Deus? Ontem eu fiz 2 casamentos, um na hora do almoço e um à noite. E eu defendi ali naqueles casamentos que vida conjugal sem Deus não dá. Começa bem, né? Primeiro ano, segundo ano, você se esforça, né? Faz ali o que é possível, mas daí a pouco a rotina começa a consumir o relacionamento, e aí chega nos nossos gabinetes pastorais, casais destruídos, quase que sem chance nenhuma de restauração, porque não tem Deus ou porque não buscou a Deus na hora certa, que é lá no começo, né? Antes que a vaca vai para o brejo. O filho pródigo tinha consciência que estava longe, aí ele tomou uma decisão: vou voltar para a casa do meu pai. Se ele não me receber como filho, não tem problema, basta ser servo. Mas eu quero voltar para a casa do pai. Meu irmão, é isso que acontece com todas as pessoas. Ou ele já nasceu em pecado e afastado de Deus, ou então ele foi criado no Evangelho, mas aí começou a se afastar da casa do Pai, ficar longe, não toma consciência disso, e cada dia fica mais longe, e só a humildade leva ele a reconhecer que está longe, e só a humildade leva ele a levantar e tomar uma posição, uma decisão e uma atitude. Só a humildade faz com que ele se afaste do pecado e se volte para Deus, reconcilie-se com o Senhor, e isso é conversão, voltar-se para Deus. Os passos da conversão são confessar, crer, arrepender e, por último, ser batizado, como nós vimos hoje, para dar o testemunho público daquilo que Deus fez. Esses são os passos para a genuína conversão. Segundo, conversão é abandonar os ídolos. Eu disse que voltaria aqui. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção nisso aqui, que eu achei isso aqui fantástico enquanto eu estava meditando e estudando essa palavra. Lá em Tessalônica, havia muita idolatria. Muita idolatria. Por isso essa mensagem é pertinente. O que é conversão? É abandonar os ídolos, porque tinha muito ídolo lá. Mas sabe o que acontecia em Tessalônica, que pode acontecer hoje? É que a idolatria leva você a levar uma vida meio mística. E você dizer assim: quanto mais Deus eu tiver, melhor. Se um Deus é bom, 5 deuses é melhor, 10 é melhor. Eu vou em tudo quanto é igreja. Domingo passado, aquele senhor, né, seu Idílio, ele veio aqui e eu estou vendo uma pessoa diferente ali e tal, e ele parece que passou por um processo de doença, enfermidade, e aí
Depois do culto, eu descobri que era filho dele, que veio acompanhando porque está preocupado com a saúde do pai. E o filho não é cristão nem nada, parece que é dono de um hotel aqui perto. Aí ele veio e me apresentou: ô pastor, esse aqui é meu filho, né? Aí o filho dele, mais do que depressa, pegou assim: pastor, puxa a orelha dele. Porque domingo ele vem aqui, durante a semana ele vai no centro espírita. O negócio dele é o seguinte: ele quer abraçar todo mundo. Ele ama isso aqui, mas ama também o espiritismo. E aí eu fui e conversei com ele: olha, o senhor tem que tomar uma decisão, não pode ser assim, né? Não podemos servir a dois senhores, o espiritismo que o senhor está procurando servir aí. Aí tentei explicar nas limitações e na rapidez ali do final do culto, cumprimentei o filho e etc. Mas você sabe que tem muita gente igual ele? Tem muita gente que quer vir para a igreja, quer acrescentar Jesus e Deus na vida dela sem abandonar o resto. Sabia disso? Então, meu irmão, conversão não é acrescentar mais um Deus na minha vida. Conversão é abandonar os deuses falsos, a idolatria e outras coisas que me impedem para eu voltar-me para o Senhor com exclusividade. Por isso, conversão é deixar algo para trás. Aquilo que é incompatível com a caminhada cristã e com a fé. No seu caso, o que você precisa deixar para trás? O que você precisa abandonar? O ego? O materialismo? O que você precisa deixar? Tem gente que pensa que idolatria é apenas uma imagem que você tem em determinado lugar e vai para lá e presta uma reza, uma oração para aquela imagem. Não. A idolatria pode ser um bem pessoal. A idolatria pode ser uma pessoa.
esperei um tempão, e aí o ônibus veio lotado, não parou, eu tive que esperar o próximo, foi mais um tempão. Então, eu fiquei esperando e perdi um tempo lá no ponto. O trem ruim é esperar. E começou a reformular lá e justificar o que havia acontecido. Esperar. Vamos analisar quem espera o ônibus? Você está no ponto, o que você vai fazer enquanto espera? Faz alguma coisa? Nada, né? Só esperar e ficar ansioso, roer as unhas, se for o caso. O que você pode fazer quando você espera o ônibus? Aguardar que esse ônibus chegue. Se você tem um horário a cumprir, você fica com o coração apertado. Esse é um jeito de esperar. Agora, você está esperando uma visita importante em casa. Como é que você espera uma visita importante em casa? Como? Tira a melhor receita da internet, depois fala que é da família, né? Essa aqui é a melhor receita da nossa família. Faz um bolo, um doce, alguma coisa. Segundo, troca a toalhinha do lavabo. Uma toalha limpa, preferência uma bordada, aquela que se quase não usa, que está lá para o lavabo. Põe cheirinho na casa. Né? Sabe aquele cheirinho? Põe cheirinho na casa. Limpa o pó. Toma banho. Depois fala assim, agora eu tenho que tomar banho, estou suado para esperar minha visita. Você viu a diferença do esperar? A Bíblia diz que a verdadeira e genuína conversão é aquela que espera a volta de Jesus. Sabe como é que você espera a volta de Jesus? Trabalhando. Sabe como é que você espera a volta de Jesus? Se santificando, sendo cheio do Espírito Santo. Sabe como é que você espera a volta de Jesus? Com muita esperança no coração, crendo que você vai encontrá-lo e vai desfrutar da eternidade com ele. E isso não nos dá desânimo, mas pelo contrário, enche o nosso coração de ânimo. É assim que a gente espera a volta de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus já nos livrou da condenação do pecado. E quando ele voltar para nos resgatar, arrebatar, nos levar com ele, o texto diz que nós vamos para o céu, porque não vamos mais participar ou fazer parte da ira vindoura, porque o que a ira de Deus tem contra o pecado não vai ter contra você, porque o seu pecado já foi lavado pelo sangue de Jesus. Como é que você vai esperar a vinda de Cristo? Termino. Fé é a virtude cristã que vai operar na sua conversão. Amor é a virtude cristã que vai motivar o seu serviço. Se não for assim, não adianta. Esperança é a virtude cristã que vai gerar santidade no seu coração para que você aguarde a volta do Senhor Jesus com furioso. Uma igreja viva é formada por crentes vivos, transformados pelo Evangelho vivo. Não se descuide do serviço. Não descuide da responsabilidade. Não descuide da volta de Jesus. Evangelize, dê bom testemunho. Jesus cura. Eu sei que ele cura, mas ele não é curandeiro. Ele cura, mas ele não é curandeiro. Jesus resolve meus problemas financeiros e outros problemas também, mas ele não é consultor administrativo.